Muitos neocons na Alemanha querem uma guerra total na Europa antes de Trump assumir. É o caso de um líder político alemão que quer se tornar chanceler ainda este ano, ou pelo menos antes de Trump assumir. Para quê? Para declarar guerra, não diretamente, mas indiretamente, à Rússia. Essa é a notícia mais bizarra e preocupante de hoje. Esse senhor que vocês estão vendo chama-se Friedrich Merz. Ele nasceu em 1955 e é o líder da União Democrata Cristã, o CDU, da Alemanha. E ele está pressionando para ser o próximo chanceler. Todo mundo sabe que o governo de Olaf Scholz está por um fio, está para cair. Mas isso só acontecerá, pelas previsões mais otimistas, ou pessimistas, como queiram, apenas em 2025, de janeiro em diante, ou março, quem sabe. Mas Merz quer ser chanceler antes, quer derrubar esse governo antes, para assumir. E o que ele faria no seu primeiro dia como chanceler alemão? Ele mesmo disse, daria um ultimátum a Vladimir Putin. Daria 24 horas para Vladimir Putin sair da Ucrânia, acabar com a guerra, senão ele enviaria mísseis de longo alcance para a Ucrânia, destruir completamente Moscou. Esse é o pensamento de Merz. Vejam só. Comentou sobre isso Martin Armstrong dizendo o seguinte: Merz emitiria no seu primeiro dia de mandato como chanceler alemão um ultimato para Putin, dando a ele 24 horas para acabar com a guerra, ou então entregaria mísseis de longo alcance para Zelensky, que miraria Moscou num esforço desesperado para começar a Terceira Guerra Mundial antes que Trump tome posse. Merz estaria assumindo um papel de resistência contra Trump, já que a maioria dos membros da OTAN quer a Terceira Guerra Mundial, diz Martin Armstrong. Isso para escapar da dívida, e acredita na propaganda neocon, fazendo parecer que eles podem derrotar a Rússia em alguns dias, sem consequências para a Europa. Bem, aqui, antes de mais nada, é preciso fazer uma observação sobre o termo neocon. Muita gente acha que neocon é um termo cunhado do neoconservadorismo, mas não é bem assim. O termo se explica mais pela ação dos políticos que se fazem de lacaio do complexo industrial militar norte-americano. Essa é a melhor definição para o termo neocon. São políticos que fazem tudo o que o complexo militar industrial quer. E tudo que o complexo militar industrial quer é lucro, através de guerras, evidentemente. É por isso que os neocons votam sempre a favor de pacotes imensos, de muitos dinheiros, para guerras. Então, os neocons não se definem por serem conservadores ou liberais. Normalmente, dentro do Partido Democrata, existem mais neocons. Muitos dizem, como Léo Roman, que o Partido Democrata tem 95% de neocons. Mas os republicanos não ficam muito atrás. Segundo o mesmo Léo, pelo menos 65% dos republicanos são neocons. Daí porque o Congresso americano sempre aprova pacotes imensos para guerras, como as toneladas e toneladas de dinheiros já aprovados para a Ucrânia, por exemplo. Então, para resumir a conversa, Merz seria um neocon, disposto a manter uma guerra ou até mesmo ampliá-la, escalá-la para uma guerra total antes da vitória de Trump, ou melhor, antes da posse de Trump. Porque Trump é contrário a esta aliança que se firmou muito profundamente depois da Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e países europeus. Trump quer se desvencilhar disso. Trump segue mais ou menos a linha dos pais da pátria norte-americanos, que não queriam fortes alianças dos Estados Unidos contra a Europa, porque os pais da pátria sabiam que a Europa os colocaria sempre e cada vez mais em guerras. E é o que tem acontecido. A aliança entre Estados Unidos e países europeus é uma aliança para proteger os países europeus
de suas crises internas, crises financeiras, através da manutenção da guerra ou da crise da paz. Então, estão sempre envolvendo os Estados Unidos em guerras, mas também envolvendo os Estados Unidos em ajudas cada vez maiores para eles próprios se defenderem das guerras que eles próprios muitas vezes criam. Então é por isso que Donald Trump quer estar um pouco à parte dos problemas europeus. E a sua principal proposta, nesse sentido, é não dar mais bola para a Ucrânia. Seria mais ou menos como eles que se virem. A Ucrânia não é problema nosso. A Rússia não é problema nosso. É isso, essa posição que Trump gostaria de manter viva, mas será muito difícil. Muito difícil porque não é só a Alemanha que está pensando numa possibilidade, num plano B do tipo Terceira Guerra Mundial. Outros países, como França e Polônia, também querem isso. Estão também forçando a barra para uma guerra cada vez mais intensa. Eles acham que não haveria consequências se, por exemplo, Kiev ou Zelensky enviasse inúmeros mísseis de longo alcance sobre Moscou. Seria uma vitória fácil. Pois é, esse é o problema, não seria. Moscou poderia destruir Kiev em minutos, se quisesse, apagar a Ucrânia do mapa, se quisesse. Mas isso não passa pela cabeça dos neocons. E também, para Trump, não é um problema direto dos Estados Unidos. E essa é a crise que está engatilhada para 2025. Esperemos que para 2025, e não antes, mas pode acontecer. Se a Alemanha derrubar Olaf Scholz e colocar alguém como Merz como cabeça de ponte, bem, os problemas podem vir já em 2024. Imaginaram Zelensky com mísseis de longo alcance da Alemanha apontados para Moscou? Vladimir Putin ficaria de braços cruzados? Claro que não. E isso obrigaria o presidente, seja Biden, seja Trump, a agir de algum modo. Esse é o problema que se anuncia. Por falar em problema a ser resolvido, e aí nesse caso um problema geopolítico, um problema de guerra, ontem então foi confirmado que Marco Rubio será o seu secretário de Estado. Agora vejam que interessante, o que disse Marco Rubio? Como secretário de Estado, trabalharei todos os dias para executar a agenda da política externa. Sob a liderança do presidente Trump, alcançaremos a paz por meio da força, disse ele, e sempre colocaremos os interesses dos americanos e da América acima de tudo. Espero ganhar o apoio dos meus colegas no Senado dos Estados Unidos para que o presidente tenha sua equipe de segurança nacional e política externa prontas quando assumir o cargo em 20 de janeiro. Prontas para o quê? Exatamente. Bem, em relação à defesa interna, bem sabemos, pronta para combater grupos radicais americanos, como Antifas, Black Lives Matter, mas também, quem sabe, até mesmo células terroristas. Enfim, seja como for, os Estados Unidos têm sim um problema interno grave. Basta lembrarmos que Antifas e Black Lives Matter tocaram fogo em várias cidades importantes americanas, num passado não muito distante, como Portland, por exemplo. Mas a questão mais específica aqui para Marco Rubio é a defesa externa. Os Estados Unidos devem estar prontos, desde a posse de Trump, para, quem sabe, sim, uma guerra. E o que significa a paz pela força? Bem, precisamos lembrar o seguinte: Donald Trump nunca quis guerra nos seus primeiros 4 anos de governo, mas mostrou-se capaz, sim, de entrar numa guerra tremenda na Ásia, contra a Coreia do Norte e, por extensão, contra a China. Nos primeiros dias do governo de Trump, Kim Jong-un fez a costumeira ameaça, a costumeira chantagem. Se não nos derem dinheiro, eu apertarei o botão. E Trump falou, bem, o meu botão é maior do que o seu. Kim Jong-un entendeu que estava falando com alguém capaz, sim, de apertar o botão. E não mais alguém interessado apenas em manter as aparências de uma falsa paz, mas mantendo, claro, sempre aberta a possibilidade de pequenos conflitos para desovar mercadorias militares. Com Trump, o buraco era mais embaixo. Kim Jong-un entendeu rapidamente e passou os 4 anos de Trump tranquilo, pianinho,
sem praticamente ameaçar o seu vizinho, a Coreia do Sul ou o Japão. De vez em quando testava uma ou outra arminha, mas nada muito ostensivo, porque sabia que o botão de Trump era maior. Isso, para Trump, é a paz pela força. Eu não quero brigar com você, mas posso arrasá-lo numa briga. Ou então, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. É exatamente isso que quer dizer Marco Rubio. No simples, é isso. Nós damos um boi para não entrarmos em guerra, mas daremos uma boiada para não sair dela. Então, prestem atenção. Hoje, daqui para frente, isso no ano que vem, a Casa Branca será ocupada por alguém que pode sim dar uma boiada para não sair da treta. É mais ou menos isso. Vamos ver se os países europeus entenderão qual é a questão. O problema aqui é a relação de Putin com os Estados Unidos. Putin não está preparado para uma guerra direta com os Estados Unidos, não sem o apoio de braços importantes como China e Irã. Mas esses também têm os seus problemas internos. O Irã, por exemplo, tem um problema gravíssimo hoje. Como continuar alimentando a máquina de guerra dos seus proxies? Como continuar alimentando Hamas e Hezbollah desde uma vez que precisará reestruturá-los? Como manter as suas milícias no Iraque e na Síria? Tudo isso custa muito e não receberá muitas verbas desde que Trump assumir. A China, por sua vez, também tem sérios problemas. Ela tem um problema econômico interno muito grande e só pode, na medida do possível, ameaçar Taiwan de quando em quando, mas, quem sabe, não está preparada para muito mais do que isso. Agora, em conjunto, Rússia, China e Irã, bem, esses podem incomodar os Estados Unidos, mas sabem que o tranco será pesado, porque uma vez que os Estados Unidos resolverem dar mais uma chance para a OTAN e se envolverem pesada ou diretamente nessa guerra, aí teremos o cenário mais apocalíptico possível, mas sem nenhum constrangimento. Os Estados Unidos não queriam entrar em guerra, mas já que entraram, não sairão dela tranquila ou facilmente. Vamos ver. Vamos aguardar cenários bem complicados para o próximo ano. Ontem, então, Donald Trump se encontrou com o amigável Biden. Biden foi realmente amigável, porque, como eu disse, ele estava dando um tapa de pelica, se é que a comparação serve, pode ser, estava dando um soco com luva de boxe mesmo, em Kamala e nos Obama. Recebeu amigavelmente Trump e disse: bem-vindo, seja bem-vindo de volta ou algo do gênero, o que, claro, causou choro, ranger de dentes, rasga das vestes e, enfim, aquela histeria toda na esquerda mais radical. Mas ele foi amigável, recebeu Trump, e a conversa teria girado entre esses dois temas aí. A Ucrânia, a guerra na Ucrânia e a crise no Oriente Médio. Trump queria se informar um pouco melhor em que pé as coisas estavam e, segundo ele, Biden o informou amigavelmente. Trump queria saber como está a coisa na Ucrânia, como se ele não soubesse, claro. Queria saber, na verdade, qual é o pensamento de Biden, ou qual será o pensamento de Biden, ou uma ala dos neocons, se ele não se meter na treta. Foi uma sondagem, por assim dizer. O fato é o seguinte, passando a régua agora, o principal problema de Donald Trump, desde o seu primeiro minuto na Casa Branca, será a guerra. Na Ucrânia e no Oriente Médio. Israel e Irã, provavelmente. E, quem sabe, Alemanha, França, Polônia e Ucrânia contra a Rússia. Esse é o desafio de Donald Trump.